Boa tarde, bem-vindos ao vídeo número 11, complementar ao curso de cálculo, complementos de matemática aplicada. E hoje vamos ver algumas regras básicas de derivação. Aí a gente ainda não vai estudar a interpretação da derivada, o que que significa. A gente vai continuar com a parte de cálculo mesmo, de aprender como calcular a derivada, tá? E para isso eu vou dar uma lista de regras básicas que a gente que vão permitir a gente calcular várias derivadas, tá? A gente vai aprender depois também a regra da cadeia e só no próximo vídeo que a gente vai ver realmente quais interpretações ou significados tem esse cálculo que a gente vai aprender, que é encontrar a derivada de uma função, tá? Então, vamos começar com uma constante que acontece se eu derivo uma função constante, né? Lembra que a derivada da aula passada, para achar a derivada num certo ponto x, você faz a definição através de um limite, né? Mas hoje vamos aprender regras diretas, tá? Que vão permitir a gente calcular a derivada. Então, quando a gente deriva uma constante, a derivada é zero sempre, tá? Se você tem uma constante, não importa qual constante ela é, pode ser 2, pode ser 1000, 1 milhão. Se é uma constante, a derivada é zero. Se você deriva a função x, a função f de x igual a x, então a derivada é 1, tá? Isso, de fato, é um caso particular de essa terceira regra aqui, que é a derivada de x na n, tá bom? Quando você deriva a função x na n, isso dá sempre n vezes x na n menos 1, né? Quando n é 1, em particular, você tem a derivada de x, que dá 1, tá? E mais importante, tem essas regras agora, quando você deriva uma soma de duas funções, se você tem uma soma, para você achar a derivada dessa soma, basta você derivar cada parcela por separado, tá? E depois somar as derivadas. Ou seja, a derivada da soma é a derivada de um mais a derivada do outro, né? A derivada de um mais v é a derivada de um mais a derivada de v. Claro que isso vale para a diferença também, né? Uma outra regra importante, bem importante, é a regra do produto, tá? Aqui tem muito erro. Não pensa que isso que a derivada de u vezes v é a derivada de u vezes a derivada de v. Isso é falso, tá? Tem essa regra aqui que você vai aprender ela só com muita prática, muito treino, tá? Aplicando ela várias vezes até ela ficar gravada na sua cabeça. E a derivada de um produto, então, se comporta da seguinte maneira: você faz a derivada do primeiro vezes o segundo, né? Primeira parcela vezes a segunda parcela, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Ou seja, você deriva cada um por vez, né? Primeiro você deriva o primeiro, multiplica pelo segundo, mais você deixa o primeiro igual e depois e só multiplica pela derivada do segundo, tá? Tem um caso particular dessa regra, né? Que quando você multiplica uma função por uma constante, né? Lembra que a constante tem derivada a zero, né? E então, você pode aplicar essa regra anterior, tá? Para obter a seguinte propriedade da derivada. A derivada de uma constante vezes uma função é simplesmente a constante multiplicada pela derivada da função. Ou seja, a derivada de c vezes u é c vezes a derivada de u. Ou seja, a derivada entra e age só na função, deixa a constante de fora, né? Por que eu digo que essa é uma consequência da propriedade anterior? Porque você pode calcular a derivada da constante fazendo, né, a regra do produto. Ali, quando você tem c vezes u de x, né, ali você está multiplicando duas funções. C, que é uma constante, e u de x, que é uma função, né? Então, se você for derivar, usando a regra do produto, seria a derivada da primeira vezes a segunda função, mais a primeira função vezes a derivada da segunda função. Certo? Vou colocar aqui o linha de x. Deixar assim o linha, tá? O linha de x, né? E você utiliza o fato que a derivada da constante é nula, né? Pela propriedade 1, tá certo? Então, isso simplesmente vai ser isso aqui dá zero vezes u de x, que é zero, né? Vai ser simplesmente c vezes u' de x, derivada de u. Tá? Então, essa propriedade
é uma consequência, essa aqui, né, da propriedade anterior, tá? A derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função, tá? Quando você tem um quociente, a regra fica um pouquinho mais complicada, né? Se você tem U sobre V, tá? Um quociente de duas funções, tá? A derivada dessa função, derivada do quociente, ele vai ter a seguinte regra no denominador. Vai ser um quociente, tá? No denominador você vai colocar o denominador, o próprio, a função de baixo, ao quadrado, tá? Sempre ao quadrado. E depois você vai colocar o denominador vezes a derivada do numerador, tá? Então é U' vezes V menos U vezes V', tá? Então você coloca o numerador vezes a derivada do denominador, tá? É uma regra que você vai aprender com a prática também, com o treino. Você vai aprender a utilizar essa regra. É bem parecido com a regra do produto. Olha aqui, né? A diferença é que aqui tem um menos, tá? E você tem que dividir pelo denominador ao quadrado, né? Na regra do produto, não importa muito quem você deriva primeiro, porque tem uma soma, né? Então, se você faz primeiro a derivada de U multiplica por V, ou primeiro faz a derivada de V e multiplica por U, não vai mudar, porque aqui você vai somar as duas parcelas, né? Mas aqui importa a ordem, né? Porque você está fazendo uma diferença. Se você troca a ordem, a diferença vai ficar com o sinal trocado, né? Então, é importante você lembrar que você deriva primeiro o numerador e depois deriva o denominador, tá? E da mesma forma que você tinha essa regra particular quando uma das funções era uma constante, isso vale também aqui, quando você tem uma constante dividida por uma função, tá? C vezes V de x. Então você pode substituir aqui nessa fórmula constante, né? Só que lembra que a derivada da constante é zero, então essa parcela não tem, né? O numerador é constante, então essa derivada vai dar zero, né? E só vai ficar essa segunda parte, né? Então seria a derivada de uma constante sobre V, é uma constante vezes a derivada de V sobre V ao quadrado, dividido por V ao quadrado, com sinal menos na frente, né? Que vem desse menos. Tá? Você pode deduzir essa fórmula da propriedade 7, ou você pode simplesmente decorar ela, tá? Para tentar aplicar nos exemplos, né? Então, eu vou fazer aqui alguns exemplos agora. Então, vou começar com um exemplo simples. Tem um polinômio, né? Eu vou achar a derivada, tá? Vou lembrar que a derivada de uma soma ou de uma diferença separa, né, em parcelas, ou seja, você trabalha, faz a derivada de cada parcela, tá? Então, aqui seria a derivada de 4x ao cubo, coloquei assim, linha, né, derivada, menos a derivada de 7x ao quadrado, mais a derivada de 9x, mais a derivada da constante, ou menos, né, a derivada da constante 2, que é zero. Vou colocar mesmo, tá? Então, vou continuar aqui. Então, tem uma constante vezes, eu estou agora fixado na primeira, né? Tem uma constante vezes x ao cubo. Então a constante sai, né? 4 vezes a derivada de x ao cubo. A derivada de x na n é n vezes x na n menos 1. Então seria 3x ao quadrado. Menos 7, constante, sai, né? E agora a derivada de x ao quadrado, que é 2x, né? O expoente desce, né? N vezes x na n menos 1. Né? O expoente desce e o novo expoente é 1 a menos. Né? Então, 7 vezes 2x mais 9 vezes a derivada de x, já sabemos que é 1, menos a derivada de 2, que é 0. Né? Porque 2 é uma constante, então isso aqui dá 0. Tá bom? Então, a resposta aqui é 12x ao quadrado menos 14x mais 9. Tá? Você poderia ter feito um pouquinho mais rápido, mas como são os primeiros exemplos, eu estou fazendo com calma, devagar. Agora tem no outro exemplo
5x ao quadrado mais 2x vezes 3x menos 4. Então, você tem duas possibilidades. Ou você multiplica, né, aplica a lei distributiva aqui, né, 5x ao quadrado com 3x, depois 5x ao quadrado com menos 4 e por aí vai. Que aqui pode fazer isso porque são produtos relativamente pequenos, né, não são muito grandes. Mas é melhor aplicar a regra do produto porque em casos onde as multiplicações sejam mais complicadas, é mais fácil você derivar usando a regra do produto e a gente pratica, né? Aproveita para praticar a regra do produto. Então, aqui eu vou aplicar a regra do produto, a derivada de f. Então, a regra do produto diz, você deriva o primeiro, né? O primeiro fator, né? Então, seria a derivada de 5x ao quadrado mais 2x. Derivada. Vezes o segundo. Mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Tá? Então, agora é só aplicar as derivadas, como eu já sei fazer. Tá? A derivada de 5x ao quadrado. Então, 5, né? A constante sai, né? A derivada de x ao quadrado é 2x. Então, vezes 5, dx, mais a derivada de 2x, 2 sai, a derivada de x é 1, então fica 2 vezes 3x menos 4. Mais, agora é 5 mais 5x quadrado mais 2, vezes derivada de 3x, 3, né? Porque 3 sai, a derivada de x é 1, menos a derivada de 4 é 0, porque é constante. Tá? Então fica assim, essa já é a resposta, mas se você quiser pode ir além, né? Aplicar a propriedade distributiva, dx vezes 3x, 30x ao quadrado, menos 40x, né? dx vezes menos 4, mais 6x, menos 8. Agora mais, eu vou multiplicar aqui, fica 15x ao quadrado, mais 6. Então isso aí é 45x ao quadrado, né? 30 com 15, menos 40 mais 6 é menos 34, né? E como o termo independente tem o menos 8, tem mais 6, então é menos 2. Então essa aí é a resposta. Se eu fiz bem a conta, dá isso. E eu vou terminar fazendo mais dois exemplos aqui, tá? Então aqui, começar com a derivada de 7x na 4, então vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Bom, antes disso eu vou escrever essa função de outra maneira, né? Quando você tem uma raiz, você escreve, é uma escolha, né? Como expoente racional, né? Então você escreve aqui x elevado a 1, que é a potência de x, sobre 2, porque a raiz sempre passa ao denominador, né? X elevado a 1 meio. Tá? Então a derivada de f, então vou fazer rápido aqui, 7x na 4. A derivada é 7 vezes 4, 28, x ao cubo, mais. E agora, como que eu derivo 3 vezes x elevado a meio? Bom, o 3 sai porque é uma constante e eu tenho que derivar x elevado a meio, né? O meio, o expoente desce e você tem que diminuir um no expoente. Então, seria 3 vezes 1 meio vezes x elevado a 1 meio menos 1. 1 meio menos 1 é menos 1 meio. Né? 1 meio menos 1, tenho que diminuir um no expoente, menos 1 meio. Então, a resposta é 28x ao cubo. Mais, aí eu multiplico, né? Esse menos vai para o denominador, né? Então fica 3 no numerador, e no denominador eu vou ter 2 vezes raiz de x. Tá? Fiz um pouquinho rápido aqui, esse x a menos 1 meio, eu coloquei como x a 1 meio no denominador, e x a 1 meio você já sabe que é raiz de x, tá? Finalmente, eu vou fazer aqui 5 dividido por x na 4. Eu tenho duas alternativas. Ou eu faço pela regra, ou eu utilizo. Então,
eu vou fazer as duas, tá? Então, eu vou fazer a primeira forma de resolver o exercício. Você simplesmente faz a regra, né? A derivada é assim, menos 5, tá? X na 4, né? É menos a constante sobre vezes o denominador sobre a derivada. Então, a derivada de x na 4, desculpa, é menos 5 vezes a derivada do denominador, que é 4x ao cubo, sobre o denominador ao quadrado, x4 ao quadrado é x8, né? Então, isso aí fica menos 20 sobre x ao 5, tá? Então, esse seria o primeiro método para fazer o exercício. Estou aplicando essa regra aqui, né? Menos a constante vezes a derivada do denominador, dividido pelo denominador ao quadrado. Tá? Mas você pode aplicar outra forma também. Você pode escrever a função. Você sabe que quando você tem uma potência no denominador, você pode transformar o numerador fazendo negativo, né? 5x a menos 4. Então, você deriva, como você já sabe. Então, o expoente desce, menos 20x, e aí você tem que diminuir um do expoente. Se você diminuir um de menos 4, fica menos 5. Então, é menos 20 sobre x na 5. Qualquer uma das duas dá a mesma resposta. E esse é o conteúdo dessa videoaula. Espero que tenha ajudado e a gente se vê no próximo vídeo.